Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Juntos na Saúde. Que prazer estar com você, trazendo mais conteúdo relevante para que você tenha uma saúde plena, para que você tenha um melhor estilo de vida, uma qualidade de vida que seja bênção para você e para toda a sua família, aqueles que cercam você. Hoje nosso assunto é especial para as mulheres e comigo aqui já está no estúdio Sandro Barcelos. Bem-vindo, Sandro. Oi, Melissa, tudo bem? Prazer falar com você. Vai ser uma alegria mais uma vez estar aqui falando sobre saúde. E hoje o nosso assunto é muito especial, como eu falei para vocês. Atenção, mulher, você vai ter que ficar aqui do início ao fim desse podcast, porque é um assunto muito interessante. A nossa convidada de hoje é médica ginecologista, atua na medicina integrativa, é membro titular da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é palestrante, casada com Cleômenes Guedes, mãe da Sara e da Rebeca. Muito bem-vinda, querida amiga, doutora Raimunda Guedes, ao nosso podcast de hoje. Olá a todos e a todas que tiveram essa oportunidade de poder nos ouvir. E eu quero perguntar logo, você está bem? Como é que você está? Se você não tiver, eu acredito que muitas coisas vão começar a fazer diferença agora na sua vida, porque tudo que nós trouxemos hoje aqui, não é, Melissa? É conhecimento, e conhecimento muda, Sim. Faz mudar a gente, faz transformar, faz melhorar a vida. Tenho muita coisa boa para falar no público feminino que vai repercutir para a família toda. Com certeza. Esse assunto que nós vamos falar vai ter uma repercussão para a vida toda da mulher. É isso aí. E o assunto hoje é menopausa. Atenção, passei dos 45 e agora? Antes da doutora Raimunda responder o que é menopausa e se há uma forma de viver bem, conviver bem nessa fase da vida do climatério, menopausa, a gente vai ver um recadinho que eu preparei para você. Eu sou a cantora Melissa Barcelos, vegetariana há quase 20 anos e decidi repartir as receitas que eu faço aqui na minha cozinha porque eu sei a diferença que existe em ter uma alimentação baseada somente em produtos de origem vegetal. As minhas receitas são muito simples, práticas de fazer e a maioria delas é de baixo custo. Então, se você está fazendo uma transição para o vegetarianismo ou veganismo, se você é intolerante ao glúten ou à lactose, procura receitas mais saudáveis, ou então se quer também parar de adicionar óleo refinado às suas preparações, você precisa conhecer o e-book Sabor Saúde e vai descobrir uma infinidade de receitas simples e gostosas com alimentos super nutritivos. Então, acesse agora mesmo esse link e adquira o e-book Sabor Saúde. 2023 é o ano da mudança. Por que você não começa agora pela sua alimentação? Ofereça Sabor Saúde para toda a sua família. Pois é, doutora Raimunda, o que é isso? Climatério, menopausa, depois dos 45 as coisas começam a mudar. O que acontece na vida da mulher? Eu amo falar desse assunto, Melissa e Sandro, porque traz novidade para a vida da mulher. Falar sobre esse assunto enquanto as mulheres temem, porque realmente dá a sensação de que você está se despencando num despenhadeiro abaixo porque está envelhecendo e vai morrer de qualquer coisa, daquelas doenças da velhice, e não é bem assim. Não é assim quando de fato você cuida previamente para que isso não aconteça. E é disso que nós vamos falar agora. Isso é a oportunidade que você tem para tomar as decisões e a oportunidade para você fazer as mudanças. Mas vamos então definir o que é climatério, o que é menopausa, qual é a diferença. Isso. O climatério é a transição desse período da menopausa, né? Desse período para a entrada da menopausa. Então tem uma transição aí. E essa transição ela é clínica e laboratorial. Então a mulher vai começar a ter os sintomas. A gente só diz que uma mulher entrou na menopausa quando de fato já estabeleceu-se aí 12 meses seguidos, um ano seguido, sem menstruação, em amenorreia. Tá? Aí alguma mulher deve estar perguntando, peraí,
E eu tirei meu útero aos 30 anos. Vamos lá, que ela precisou, porque tinha uma miomatose uterina, hemorragia, enfim, foi esterectomizada. Seus 30, 40 anos. E aí, como é que vai definir se ela entrou ou não entrou na menopausa, se Ela o nem sangramento menstruava é um mais, dos né? sinais clínicos? Isso aí. Então, por definição, a menopausa ela ocorre num período entre 45 e 55 anos. Antes disso, nós chamamos de menopausa precoce. Depois dos 55, menopausa tardia. Se bem que atualmente a sociedade brasileira já reconceituou, entendendo que a mulher ela entra na menopausa a partir dos 40 anos. Mas nós ficamos ainda entendendo os 45 anos é o período ali, o marco onde começa, né? A mulher sofrer essa transição para então ela definitivamente entrar na menopausa. Então vamos responder a questão quando ela é esterectomizada. Como é que a gente vai saber, tá? E é importante isso lá na frente, eu vou explicar porque é importante, já que ela tirou o útero, como é que nós vamos saber? Porque nós vamos falar daqui a pouco sobre tratamento e uma tal de uma janela de oportunidade, uma janela terapêutica, que é aquela faixa de tempo que ela tem para fazer, então, a terapia de reposição hormonal. Fora disso, quer dizer, ultrapassado, sair dessa janela, ela já não pode mais fazê-lo. Então, quando ela retirou o útero, né, vamos dizer, então a gente vai precisar, ela vai começar a ter os sintomas inerentes da menopausa, eu vou falar daqui a pouco, e aí a gente parte para medir, fazer um exame laboratorial e ver o marcador ovariano chamado FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele deve aí estar ultrapassando os 25, para alguns dizem 35, mas quando está aí já passando os 35, 40, a gente já vai entendendo que ela teve um declínio na sua produção de estrogênio, que é o principal hormônio que predomina nas mulheres, e então esses ovários eles começam a recuar na sua produção, e eles começam a olhar um para o outro e dizer, bom, nós vamos precisar falar para essa mulher que nós vamos ter que passar o bastão agora para que a gente possa, então, suprir as necessidades do osso, da mente dela, da cognição e do coração. Nós vamos falar daqui a pouco a importância disso aí, porque aí onde está, não basta entender que ela está sofrendo declínio e ela não fazer nada para que ela não restaure a capacidade dessa produção. Na verdade, ela vai receber uma reposição, por isso que o nome chama reposição, vai colocar de volta aquilo que ela não vai mais produzir pelos seus ovários. Agora, cuidado, pode ser que a mulher não esteja menopausada, mas ela tem sintomas, quer dizer, ela tem seu útero intacto, ela tem sintomas, mas não está menopausada, você entendeu, Melissa? É uma condição, veja. Então, ela ainda menstrua, tá? Uhum. Mas essa mulher, ela ainda passa, tipo assim, tem 60 dias, doutora, que eu não menstruo. E eu já estou aqui com 48 anos. Tenho 48 anos, tem 2 meses, 3 meses que eu não menstruo. Já estou na menopausa. Eu sinto calor, ondas de calor, eu sinto impaciência, eu tenho fadiga, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, vagina ressecada, dói durante a relação sexual, enfim. Eu já estou na menopausa, aí é uma condição. E nós vamos chamar isso de climatério. Então esses são sinais de que a menopausa está chegando? Todos esses itens juntos? São sinais clínicos, são sinais clínicos. Aos 48, 49 anos, provavelmente o FSH dessa mulher já deve estar liberando os 60, 70, até mais um pouco. A outra condição, veja bem, olha a outra condição, ela já está na menopausa, já tem mais de 12 meses que não menstrua, FSH passando lá dos 120, 130, enfim, ela deve estar aí, vamos dizer, com 53 anos de idade, e ela não tem sintomas, não apresenta sintomas. E aí nós vamos entender aqui, por esta razão, essa mulher ela não deve fazer a terapia de reposição hormonal,
É muito importante que você saiba disso, querida. E nós vamos entender por que, a despeito, mesmo que você não tenha os sintomas da menopausa, estando na menopausa, seu FSH está lá em cima, e você, por não ter sintomas, então você ouve e diz assim, o médico me disse, o mastologista me disse, que é muito comum, viu? Mastologistas, eles recebem nosso parecer solicitando a reposição hormonal. Não é ele que repõe, é a gente. Mas a gente pede um parecer do mastologia para nos enviar se a mama daquela paciente está sadia. E eu já quero abrir um parênteses aqui, olha, Melissa, a terapia de reposição hormonal não dá câncer de mama. Mas se tiver câncer de mama, se tiver, pode nutrir. Tá? Se ela já estiver, antes de começar o tratamento, se ela já tiver com câncer de mama, antes de começar uma reposição hormonal, isso pode progredir a doença, é isso? Sim, isso pode progredir porque vai nutrir aquela célula com câncer, tá? Uhum. Então é isso aí, vocês perceberam a diferença, tá? Essas são as diferenças básicas. Então é isso. Oi. Pode falar, Melissa. E essa é a doença mais temida do público feminino? Ou a doença? Não é, mas na verdade... É uma fase, né? Ninguém quer ouvir do parente quando você está com raiva inerente à irritabilidade, que é um dos sintomas, eu falo daqui a pouco. Ninguém quer ouvir do parente, ninguém quer ouvir no trânsito, um grito pela janela, você freou em cima, você ultrapassou errado, avançou no sinal e alguém grita, tá na menopausa, não é? Então ninguém quer ouvir isso, né? Ninguém quer ouvir dos seus filhos, mãe, a senhora está esquecendo de tudo, a senhora está com a memória falha, deve estar na menopausa. Isso irrita frontalmente uma mulher, isso dá irrita demais, porque ela se sente mal com isso, que a impressão que ela tem, estou ficando velha. É temido? É. Mas, na verdade, o que mais uma mulher tem medo mesmo é do câncer, Melissa e Sandro. É do câncer. Ela tem medo de morrer por câncer, de passar por um câncer. Mas saibam, o que mais mata a mulher no mundo todo não é câncer. A incidência maior de casos de óbitos no grupo feminino, no público feminino, não é câncer. Elas morrem por doença cardiovascular, infarto. O infarto é o que mata muito mais do que câncer. Morre-se muito mais mulheres, principalmente na pós-menopausa, do que homens. E a gente sabe que é por conta da deficiência desse estrogênio nas artérias coronarianas. E eu vou explicar daqui a pouco como é que isso acontece, tá? Para que você, então, aproveite o time da sua janela de oportunidade e você, então, tome as devidas providências para que você não perca saia dessa janela e você, infelizmente, é uma candidata a anoitecer e não amanhecer. É um dos infartos da costa, acontece mais ali por volta de 4, 5 horas da madrugada, né, na sua incidência maior. Quando isso poderia ter sido tratado de forma muito, mas muito tranquila, tá? Então, se o câncer de mama for descoberto precocemente, é curável, né? Isso aí a gente já sabe, né? Assim como o câncer de colo também. 1% das mulheres, Melissa, 1% das mulheres tem menopausa precoce antes dos 40 anos. Né? Infelizmente, do nada, ela aparece com os seus 35, 38 anos, ou com os 42, pela definição que nós demos aqui. Então, ela aparece ali e diz, tem 1 ano, 12 meses, 13, eu não menstruo mais. E eu estou sentindo muita coisa estranha, insônia, impaciência. Eu estou com uma incapacidade de raciocinar, com uma linha clara de raciocínio. Então, existe aí a menopausa precoce, que é pior ainda do que quando ela entra na menopausa mesmo, propriamente dita, sofreu declínio hormonal e não repôs. Então, essa precoce é pior. Por que é pior? Porque nós precisamos de estrogênio. Nosso corpo todo tem receptor para estrogênio, o hormônio que predomina na mulher. Isso, que são receptores? Vamos dizer que são casinhas, como se fosse ali uma coab, um conjunto habitacional, e para cada hormônio vai ter seu receptor. Então, o estrogênio entra no receptor,
o receptor recebe o estrogênio para enviar mensagem para aquele órgão. Então, nós vamos ter receptor estrogênio para a pele, por isso que quando envelhece, o estrogênio não entrou no receptor, porque os ovários não enviaram, e aí ela vai perdendo o vigor da pele, tá? Somado, então, à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de sentir sede. Atenção, meninas, habituem-se a tomar água, a hidratarem-se, independente de ter sede. Porque na velhice, quanto mais aumenta a idade, menos você tem, você vai perdendo a capacidade de sentir sede. Aliás, nós não deveríamos tomar água porque sentimos sede. Sentir sede, Melissa, já é o seu organismo dizendo assim, socorro, eu estou desidratando. Tentando ali, ele está ali apelando, por favor, me dê água. Então, nós não deveríamos nunca sentir sede, na verdade. A sede é um sinal de que você está desidratado já. Então, tá. Nesse caso aí, a gente sabe que a pele vai ressecando, né? Nós temos receptor estrogênico no osso e, portanto, nós vamos precisar do estrogênio para produzir massa óssea através de um processo que nós vamos chamar de osteoblasto e desacelerar os osteoclastos, que é a formação da perda dessa massa óssea. Então, um sobe e o outro desce. Quem controla isso? O estrogênio participa. As articulações têm receptores para estrogênio, por isso que a mulher começa a ouvir os crequezinhos das articulações, se levanta, dá uma crecadazinha no joelho, fica crocante as articulações. Quando ela não está repondo, então ela vai ficando, essa crocância aí já é sinal de perda estrogênica a nível de articulações. Nós temos receptor estrogênico, nós temos no cérebro, e por isso nós vamos precisar de estrogênio para que então nossas conexões sinápticas ali entre um neurônio e outro se façam para que comunique bem e a gente possa ter uma cognição. Participa também ali na produção da acetilcolina, na diminuição do beta-amiloide, que é o que atrapalha ali para fazer a mulher ter, ou o homem, né, sofrer de uma demência lá na frente. Então, a terapia de reposição hormonal também protege contra a doença, a qualquer demência e Alzheimer, que chega a atingir os 45% a 50% das demências. Falo já um pouco sobre isso. E deixei por fim, não sendo menos importante, muito pelo contrário, porque é o que a gente mais aqui preconiza. Por favor, tratem da menopausa com um carinho especial para suas artérias coronarianas. Tá? Por quê? Porque é o principal, a gente fica assim, apela, por favor, procurem tratar bem das artérias coronarianas, porque o que está acontecendo ali nas artérias coronarianas, o estrogênio, ele vai provocar ali nas artérias uma plasticidade nas artérias, vai tornar essas artérias, tipo assim, eu comparo com uma minhoca, bem elástica, para que o sangue, então, ele seja empurrado pela artéria que é plástica, né? Ela é maleável, ela é flácida. Quem faz isso? O estrogênio, que tem a capacidade na produção do colágeno ali. Só que a mulher que não vem usando o estrogênio, ou que ela já tem perdido ou precocemente, ou já dentro da menopausa e não repõe, essas artérias, Sandro e Melissa, elas vão ficando rígidas, porque não vai ter estrogênio para produzir colágeno e tornar plástica, ela vai ficando rígida. E ela vai ficando rígida porque vai depositando cálcio, vai ficando mais com a capacidade trombogênica, e aí vai grudando gordura, vai grudando trombos de sangue ali, então isso vai grudando na parede, vai grudando cálcio, e essa artéria vai ficando rígida, e com isso ela não vai conseguir empurrar o sangue adiante. Eu fiz essa explicação aqui, porque guardem bem isso aqui que eu acabei de falar para vocês sobre o poder do estrogênio na artéria coronariana, nas artérias coronarianas. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou explicar para vocês
por quando é que vocês perdem o time da janela de oportunidade, da janela terapêutica. Eu vou precisar dessa explicação. Eu estou muito curiosa de saber dessa janela aí, já quero saber, mas, enfim, tá com você aí a ordem da apresentação. Fiquei muito curiosa de saber isso, que existe então, uma você janela. entendeu aí, né, com relação a essa questão. Então, e a menopausa precoce? O que está acontecendo nesta mulher com menopausa precoce? Eu acabei de falar que ela está perdendo a proteção, os benefícios estrogênicos para o coração, para os ossos, para a mente, para o tecido geniturinário, que envolve paredes vaginais, clitóris, pequenos lábios, bexiga, uretra. Tá? Falamos mais daqui a pouco detalhadamente sobre isso, que é muito importante falar sobre esse assunto quando nós estamos tratando da sexualidade da mulher menopausada e as complicações aí no aparelho geniturinário daquela que não está repondo. Já falamos sobre isso. Então, o que acontece com a menopausa precoce? Ela tem uma perda abrupta do estradiol. Isso que eu estou falando, Melissa e Sandro, é uma introdução para a gente ter uma compreensão boa do que nós vamos falar daqui a pouco, tá? E você fica à vontade para fazer suas perguntas. Eu só vou deixar amarrado aqui sobre a menopausa precoce. Preste atenção. Essa mulher, ela sofre uma perda abrupta do estradiol pelos ovários, entrando então na menopausa. Seus ovários ficam incapazes de produzir estradiol. E aí, essa insuficiência ovariana, que lá na frente vai dar uma falência ovariana, a gente nem está mais usando esse nome, falência ovariana, isso vai, infelizmente, torná-la incapaz, inclusive, de reproduzir, se ela estiver ainda aí pretendendo, porque o hormônio antimileriano, que é produzido pelas células jovens ali dos ovários, vai estar baixíssimo e ela vai ser incapaz de ovular também. Mas aí alguém deve estar perguntando por que eu entrei na menopausa precoce. O que faz uma mulher entrar na menopausa precoce? Tem muitos fatores agregados a isso aí, mas olha, uma coisa que é muito comum, mulheres que fizeram uso por muito tempo de corticoide, são as mulheres corticoide dependentes por alguma patologia aí, uma mulher portadora de lúpus, por exemplo, uma doença autoimune, uma artrite reumatoide, tá? Que ela precisa usar ela usa, né? Que aí ela recebe esse tratamento aí para doença autoimune. Então, o corticoide, então, ele infelizmente ele vai afetar a produção de estrogênio ovariana e vai fazer com que essa mulher ela tenha uma possibilidade grande de fazer uma menopausa precoce, tá? E consequentemente também ela vai ter aí uma perda de massa óssea importante, é muito comum também, tá? As mulheres que fumam, as fumantes têm menopausa precoce, tá? As que usaram hormônio do tipo progestínico por longa data, a gente está observando cada vez mais, as que se submeteram ao uso de levonorgestrel, de hormonal, porque elas ficam na condição de menopausa química, elas gostam, passam ali 5 anos usando, tira um e coloca outro, e aí ela fica numa condição, então os ovários dela não produzem, ele fica privado de produzir estrogênio, é como se os ovários dissessem, não, eu já estou acostumada, agora já que não me deixaram produzir estrogênio, não produzo mais não, pronto. É como se fosse uma embirra dos ovários, já que eu não produzi, agora que eu não vou produzir mesmo. E ela entra na menopausa precoce, isso é um perigo muito grande. Sem contar que esse progestínico, que eu acho que eu falei no podcast anterior sobre predominância estrogênica, vai expor essa mulher a um câncer de mama, né? Então, vocês podem ir lá ver no podcast sobre predominância estrogênica, que nós falamos sobre esse assunto, sobre o uso do diodirena, do calínio, dioprogestínico, né? Então é isso. A menopausa precoce a questão genética não influi também nessa questão da menopausa precoce? Tem
Alguma coisa a ver? Tem, não existe, pode até ter, mas não é muito. A genética hoje, só para deixar claro, ela sim pode contribuir para a formação de qualquer doença na vida do indivíduo, mulher, homem, criança, o que for. Mas cada vez mais nós estamos percebendo que a gente passou muitos anos, eu digo a gente, a ciência mesmo, passou muitos anos focando a genética como um dos fatores desencadeantes das doenças. E ainda continua sendo. Mas nós sabemos hoje que a epigenética, que é tudo aquilo que envolve os seus costumes, os seus hábitos ambientais, que vão modificar a transcrição do DNA e fazendo com que esse DNA ele se modifique, a genética, o gene ele começa a sofrer suas alterações por falta de um suporte vitamínico, de aminoácidos, de um suporte de sais minerais, por conta da agressão dos seus hábitos errados. Aí sim nós acreditamos, mas é mínimo essa condição. Uhum. Só lembrando um detalhe, você falou em genética, preste atenção. Você deve estar perguntando, minha menarca, que foi minha primeira menstruação, foi aos 10 anos, logo eu vou entrar na menopausa precoce? Não necessariamente. Uhum. Se entrar, não terá sido necessariamente porque você entrou na menarca, que é a primeira menstruação sua, muito cedo. Logo, você vai entrar na menopausa precoce. Não existe trabalho científico sustentando esse conceito. Uhum. E qual a idade normal, então, para por exemplo, ter a primeira menstruação, já que 10, 12 anos é cedo? Qual que é Então, hoje, assim como a definição da menopausa, né, a definição para o período considerado fisiológico da menopausa a partir dos 40 anos, para nós que lidamos com medicina integrativa, a gente ainda continua, né, trabalhando para que essa mulher ela empurre mais para lá, para que ela não perca a chance de que os seus próprios ovários trabalhem por ela, que é maravilhoso. Uhum. Né? Então, por que uma pessoa... A pessoa vai envelhecendo porque teve um declínio, foi caindo a produção hormonal, ela vai envelhecendo do ponto de vista físico, hormonal, imunológico e tudo mais. Então, na verdade, essa idade aí, que a mulher entra na menopausa, ela deveria ser realmente os 45 na menopausa. E para a menarca, não existe uma idade... O conceito que era de 12 a 13 anos, Melissa e Sandro, caiu para 10 e agora caiu para 9. Nossa. Então, se eu recebo uma menina trazida pela mãe, dizendo, minha filhinha já começou a menstruar, dentro dos conceitos, já 9, 10 anos, já entende-se que está normal. Só que a gente sabe do transtorno que isso pode dar, psíquico para essa menina, né? Hormonal, metabólico e muitas outras alterações aí envolvidas na vida dessa menina, criança que passou a ter um corpo comportando como o corpo de uma mulher adulta, de uma mulher jovem adulta. E então, quanto mais... Oi. E o que pode influenciar dela menstruar tão cedo assim? É a alimentação? É o estilo de vida? É a questão... O que é, afinal? De novo, a gente vai tocar no assunto da epigenética. Você já decifrou aí muito bem. Então, tá cada vez... É um estímulo. Os ovários dessa menininha, um olhou para o outro e disse assim, deve ser legal esse negócio de menstruar logo. Vamos menstruar logo? Nós vamos decidir aqui. Os ovários não decidiram sozinhos por que menstruar. Do nada. As células começaram ali a desenvolver, então não aconteceu, não foi assim, eles foram estimulados precocemente. Isso envolve alimentação. Olha, já que você tocou no assunto, então eu vou contar caso de 2 menininhas que eu recebi, isso foi bem antes da pandemia, bem antes, no mesmo período ali de 60 dias, no máximo, foi ali de 1 mês a 60 dias. 2 mães enviadas pela pediatra enviou menininhas, as 2 menininhas com 4 anos de idade, com formação de tecido mamário, broto mamário, já havia formação de botão de broto mamário ali, né? E aí eu fui questionar a pediatra até então, não sabia do que se tratava, e eu já estudando muito sobre essa questão hormonal,
e foi identificado o que é que se tratava. Eu não vou entrar em detalhe, o que é que tratava daquelas menininhas com broto mamário de 4 anos de idade, tá? Elas teriam tido intolerância à lactose, e depois aí foi orientada pela pediatra para usar leite de soja. E nós sabemos hoje que o leite de soja, ele ao entrar no receptor hormonal, ele se dá bem. Ele, aqui é a minha casinha, ele tem um receptor que imita o estrogênio lá dentro. E aí ele entra e vai se comportar como se fosse o estrogênio natural. O que é que ela fez? Então, aí imediatamente, lógico que eu pedi exames dessas menininhas, mas eu pedi para a mãe suspender e que voltasse com uns 3 meses, e de fato houve uma regressão daquele tecido mamário que havia formado ao longo de 3 meses, com a suspensão absoluta do leite de caixinha, leite de soja. Uhum. E nós vemos isso, meninas formando, eu já peguei outros casos, com formação de pelo na região pubiana, axilar, bem antes do período da fase considerada até fisiológica. Tá? Então, são estímulos. Doutora Raimunda, todos esses casos têm a ver com essa ingestão do leite de soja ou tem outras? Não somente do leite de soja, mas os laticínios também estão leite extraído do leite da vaca, porque nós sabemos do preparo, desde sair da vaca até ir para as prateleiras e chegar à mesa do consumidor, dessa menina, desse bebê, né, que começa a fazer uso do leite, da jovem que está usando whey protein também. A gente precisa ter muito cuidado para aquelas que são estimuladas, já tem um estímulo, tem acne, elas têm obesidade, elas têm cólicas menstruais, elas têm TPM, portanto, elas têm predominância estrogênica, que nós explicamos lá no outro podcast. Então, o que é que acontece? Essas meninas, elas vão sofrer dessas consequências por conta desse uso desses alimentos que estimulam, eles entram ali com uma ação estimulando a produção desse estrogênio em doses elevadas. E essa menina está passando por uma fase de algum estresse, ou familiar, ou escolar, a progesterona cai, fica naquele gap, naquele espaço entre baixa de progesterona e alta de estrogênio, e sofre tudo aquilo que nós já comentamos lá. Tá? Então, a gente precisa ter cuidado, não é só alimentação também, viu, Melissa? Uhum. Alimentação, mas tem também os apelos eróticos que a gente vê pela mídia, através das músicas, das novelas, através dos filmes, de tudo que entra pela retina dessa menininha. Isso pode também causar estímulo. É um estímulo pelo órgão do sentido, a visão, tá? Então tem esses fatores aí também. O fato dessas meninas se estressarem mais, elas têm mais quantidade de cortisol, portanto elas vão também desalinhar a produção desse estrogênio ovariano e pode antecipar a menstruação dela. Uhum. E esse comentário que a doutora Raimunda fez antes sobre predominância estrogênica, você acompanha no card aqui acima, esse outro podcast que nós gravamos há um tempinho atrás, sobre endometriose, falando sobre esse assunto também, né? E, doutora Raimunda, então, quais são os benefícios, você já deu uma pincelada em todos, né? Mas, resumindo, os benefícios dessa terapia de reposição hormonal para a saúde da mulher. É feita com estrogênio mesmo, então? Sim. Eu gostaria da janela, hein? E a janela? Sim, vamos lá, vamos chegar lá. Para mim, essa janela ela é muito importante. Quando é uma coisa que eu faço logo uma varredura, eu faço uma análise bem aprofundada dessa mulher para saber em que condição ela se encontra para ela não perder essa janela e sair dessa janela. Mas olha aqui, antes de falar dos benefícios da terapia hormonal, eu quero falar dos sinais e sintomas que fazem com que uma mulher ela possa perceber que ela está entrando no climatério / menopausa, né? Uhum. Então, ela começa a perceber os períodos menstruais dela começam a ficar irregulares. Então ela fica com a menstruação irregular ou até que começa a ficar ausente. E esse irregular, ela menstrua 2 meses, no outro mês não menstrua, no outro também não, aí lá vem o outro, aí vem muito, aí vem descontando, aí no outro vem borra.
Sabe? É totalmente bizarro, descontrolado. é anárquico, é uma bagunça. E aí já fica desconfiado. Tô grávida, ela e o marido certo desesperados. É quando atrasa, tem isso aí também, já penso que está grávida, né? E já aconteceu muitas vezes, ela deixa de usar o anticoncepcional porque não estava mais menstruando e engravida. Ela engravida com 48 anos, engravida com 49 anos, porque eu já estou ficando velha, já estou perto da menopausa, então vou largar. Acontece também isso, já que ela deixou de menstruar. Na verdade, ela teve, sim, uma insuficiência ovariana, ela não menstruou, mas aí às vezes também acontece dela não estar menstruada porque está grávida. Então há uma bagunça no ciclo menstrual dela. Outro sintoma, o sexo dela começa a ficar doloroso. Porque ela perdeu o benefício do estrogênio na parede da vagina, a vagina vai ficando ressecada, perdendo a capacidade de lubrificar, ela vai lubrificando menos, ela vai ficando mais a parede vai ficando, perdendo a sobreposição de células e ficando mais fininha. Por isso que incomoda. Vai estreitando, e aí pior ainda se ela tiver encontros sexuais, quanto menos tem, mais reduzida vai ficando esse espaço, né, para o processo de atrofiamento, ela vai atrofiando essa parede vaginal, vai haver um apagamento nos pequenos lábios, no processo, enquanto ela não está usando a terapia hormonal. O que é esse apagamento? Vai ficando mais, diminuindo de volume. Então ela vai ficando com os pequenos lábios menos volumosos, ali os grandes lábios menos volumosos também, vão perdendo coxinha, ela vai ficando assim como uma vulva envelhecida, tá? Então ela, lá dentro da vagina ela vai perdendo o drapeamento, aquele franzimento lá dentro da parede, aquela elasticidade que permitia a passagem do bebê, né, de um ombro de uma criança, e tudo aquilo ela vai perdendo. E ela vai sentindo essa vagina ressecada e, portanto, ela vai começar a se queixar. Sexo doloroso. Vai ficando impaciente, irritadinha, nervosa, ansiosa. E aí, na sequência, vai começando a depressão, crise de choro fácil. Ela fica chorosa do nada. Ela fica com um down mesmo, down assim, uma vontade de ficar isolada, de não se relacionar socialmente. Vem a insônia, dificuldade para começar o sono e para manter. E elas ficam... Isso aqui, sabe, Melissa e Sandro, é horrível, porque quando ela começa a perder essa capacidade de ter um sono gostoso, reparador, ela vai ter problemas no dia seguinte. A irritação vai ser maior, né? Naturalmente. Imagina se nisso, ela por estar com insônia, ela vai pegar o celular. Aí ela liga o celular ali, 2 horas da manhã. Que quem deveria estar produzindo às 2 horas da manhã ali, no curso da produção, que já vem produzindo ali de 8, 10, meia-noite e tudo mais, é a melatonina, lá na glândula pineal, fica bem dentro do miolinho aqui. Parece assim, do tamanhozinho de uma azeitona pequenininha. A glândula pineal, que é para produzir melatonina, ela vai estar inibida na sua produção porque ela está recebendo feixes de luz do celular na cara, ali no travesseiro. E aí entra pela retina, vai lá e bloqueia a produção da melatonina. E o que é que vai fazer? Ela aumenta quem? As catecolamina, adrenalina, por conta do cortisol que devia estar baixo. Quem devia estar alto era a melatonina e cortisol que deveria estar baixo, para subir quando amanhecer o dia com o cortisol, para ela então enfrentar sua demanda de vida que o papai do céu fez. Então troca tudo, aí ela já entra nessa insônia, mas tem tratamento. Graças a Deus, eu amo lidar com essa parte da medicina, que é tratar o público feminino nessa fase da sua vida. Porque é incrível, dentro do primeiro dia que ela começa a fazer o tratamento, para a insônia ela já vai ter resultado. Que doutora, nós vamos falar daqui a pouco. É um sono gostoso, sabe, Sandro? Reparador. É um sono fisiológico. Oi? Imagino, viu? Quando a gente trata e tudo volta ao normal, se é que pode. Isso que eu estou querendo saber, porque também, pelo que eu entendi aí, baixa a libido da mulher, a mulher já fica mais dodói um pouquinho, né, e tal, mas isso tudo tem como minimizar,
tem como cuidar, e esse seu tratamento, essas ideias que você vai trazer de tratamento, de possibilidades, inclui também aí o aumento da libido, ou seja, manter a libido. Eu estou perguntando aqui porque os homens que estão assistindo, que têm mulheres nessa fase, podem querer saber neste momento. Tem, graças a Deus que tem. Eu diria para vocês, é transformador lidar com mulheres na menopausa quando você entra primeiro. E eu gostaria de deixar claro aqui para você, meu bem, que você deve estar assim, super curioso. Eu quero saber o que é que eu faço para receber esse benefício todo. Veja bem, se você ainda é uma pessoa inflamada, e o que é uma pessoa que está inflamada? É uma pessoa que ainda está tendo todo aquele processo de adoecimento, obesidade, inflamações nas articulações, esses sangramentos, você tem enxaqueca, rinite, sinusite, você tem estufamento abdominal, você tem melasma, você é uma menina inflamada. Não adianta a gente iniciar a terapia de reposição hormonal para colocar todos esses móveis novos dentro dessa casinha, se a tua casinha está há muito tempo bagunçada, suja, sem fazer uma higiene, sem tirar de dentro dessa célula aquilo que de ruim foi colocado ao longo da vida, desde quando tu era bebezinho, com os hábitos errados. E nós podemos, então, precisamos tratar de você da seguinte maneira: desinflamar suas células, para então colocar todos esses hormônios. Por isso, Sandro, não adianta, a gente tem todo o arsenal terapêutico maravilhoso, inclusive hormônio para repor a testosterona nessa mulher, mas particularmente eu não faço nenhum hormônio na minha paciente sem que antes ela desinflame. Porque quando eu for colocar, ela pode até ter ali uns 5 dias, uma semana, ai que coisa boa, que negócio bom isso aqui, mas depois rebota. Por que ela vai rebotar? Ela não fez, como diz um professor meu, nunca coloque nada de bom dentro de alguém, de uma paciente, dentro dessa célula, sem antes tirar o que de ruim tem nele. É o famoso detox, então, que tem que fazer antes. Detox. É a limpeza intestinal. É tirar os inquilinos. Nós começamos tirando os inquilinos que aproveitam da gente, que são os parasitas, né? Nós vamos desparasitar essa paciente, dar um xoxô neles. É fazer o nitazoxanida, é fazer um albendazol, é procurar o período da lua cheia, porque é onde eles desovam. Tem aí um período, a gente faz um esqueminha, lua nova, lua cheia, tem um esquema para fazer isso, para desovar esses inquilinos que a gente muitas vezes ignora. E tem gente que nunca vermifugou. Nunca, acho, na vida. Acho que só pro cachorro, pro gato. Será que existe isso? Principalmente quem cria gato, quem cria cachorro, quem come alface, quem come folhas verdes. Porque se você come na rua, você fez o tratamento bem feito, mas não sabe como foi que... Se comeu na rua, como é que fizeram a higiene, o preparo desses legumes, né, e tudo mais. E a água que nós bebemos, e o que nós tocamos, o que nós pegamos... Nós temos, todos nós temos uma lombriguinha, alguma amebinha, alguma giardiazinha de estimação aí dentro. Uma inquilina. Um inquilino, e não paga aluguel, não paga nada, só consome, não faz troca boa com a gente. Os inquilinos, os parasitas, não faz troca nenhuma. E olha, o que é que eles estão fazendo lá dentro? Eles estão simplesmente... trazendo para eles, para alimento deles, aquilo que era para nós, que era para atravessar a parede do intestino e chegar à circulação sanguínea e fazer seus favores afins. Preocupante. É preocupante. Existem vermes até nos olhos. Eu estava lendo que existem vermes até nos olhos, então é realmente muito importante. Podem atingir o pulmão, enfim, trazer cistercose, né, que a doença, ela pode alojar no cérebro. Então. E fazer da pessoa sofrer de convulsão, que é até ele vem da carne do porco, pode ser. Então, assim, a gente precisa desparasitar esses bichinhos, dar um show neles. Então, a gente vai limpar o intestino com isso e a gente vai também fazer o quê? Desinflamar. O que é desinflamar? Que é o primeiro passo para desinflamar. Eu já aprendi do outro. É tirar o que inflama. O que está inflamando. É. Simples assim. Agora, a gente precisa trabalhar uma coisa, gente, é escolha. Como é que eu quero viver daqui na minha velhice? Eu preciso escolher.
eu gosto disso aqui, eu aprecio esse alimento, mas se eu ficar ingerindo, eu vou ter problemas lá na frente. Eu preciso escolher para que eu possa preservar a minha vida e ter umas células bem preparadas, osso bom para caminhar, não perder minha autonomia, ir para o banco resolver minhas questões bancárias e ver minhas amigas com meu marido, se Deus permitir assim, sentar meus netinhos, meus futuros netos no meu colo, chamar pelo nome. Gente, isso tem um preço. Isso tem um preço. Então não é a custa desses alimentos, não é, Sandro? Então, falando aqui em alimentos, atenção aqui, nós falamos lá no outro podcast, mas nós precisamos citar aqui. Repetir sempre. Nós vamos lidar com... Posso falar então, né? Vamos falar aqui os alimentos... Vamos encucar. Os alimentos pró-inflamadores. Nós estamos falando dos alimentos pró-inflamadores, querida. Você não vai perder peso, não vai emagrecer, você não vai curar-se da depressão, você não vai envelhecer bem sem antes você desinflamar-se. Precisa. E desinflamar é você não colocar mais dentro do seu corpo o que inflama. O açúcar e seus coligados. Quem são? O açúcar demerara, o açúcar mascavo e os adoçantes. E os produtos que estão aí nas prateleiras dos supermercados, que tem aí, cuidado, Ana, não contém açúcar, mas tem sacarose, são açúcares que danificam tão quanto o açúcar de cristal, o açúcar branco, enfim. O outro alimento são os laticínios, né? Nós explicamos agora há pouco porque que cuidado aqui quando você receber uma orientação do nutricionista, se você tem intolerância à lactose, então procure produtos zero lactose. E se você tem rinite, sinusite, dores articulares, enxaqueca, quer curar-se de verdade, faça o teste, meu bem, 40, 45 dias. Agora manda dizer para nós que a gente vai alegrar, a gente vai se alegrar com você. Elimine o maior alimento alergênico que provoca alergia tardia a nível de intestino, que é a caseína do leite animal. Então é ela que está provocando isso. É inflamador, é muito inflamador, não é, Melissa? É muito inflamador. Aí, veja, é incrível quando as mulheres falam, eu não tenho mais, eu não sinto dor de cabeça, eu não sofro de rinite, e meu filho não tem mais asma. Presta atenção, asma. Gente, asma não é com aerosol, não é com os inaladores. Com o quê? Com a bombinha, né, que eles falam, né? Com bombinhas, né? Isso, você está numa crise e vai para o hospital, vai precisar para você ter melhorar a perfusão pulmonar. Tá, mas aí, agora que você já sabe, você vai ser curado disso aí. Vai ter cura, sim. Por que as pessoas estão sofrendo de doenças autoimunes? Por que as pessoas estão sofrendo com uma após a outra? Né? A gente tem conhecimento de mulheres assim, que tem uma doença autoimune, ela não cuida, ela é medicada para aquela doença autoimune, logo ela passa para a segunda, depois tem a terceira, está aquela mulher cheia de corticoide, porque já em algum momento aí vai entrar com corticoide, em algum momento aí vai entrar com aqueles produtos lá, que são específicos para a doença, ela não é curada, não é tratada pela causa, ela é medicada pelo sintoma. E o corticoide, ele incha, né? Ele incha muito a pessoa, incha, né? Fica com um aspecto que nós chamamos de cushingoide, que é um efeito contralateral dado ao uso do corticoide de forma crônica, né? Isso é terrível, né? Infelizmente vai piorando, caindo as defesas da pessoa, usuário crônico disso aí. Doutora? E o outro, oi? Desculpa, antes de você falar do outro, guarda aí. Uma curiosidade, por exemplo, tem mulheres que usam por muito tempo anticoncepcional contínuo, para não menstruar por vários motivos e tal. E ela ovula nesse momento ou não? Porque o início, o climatério ali e tal, o início dessa menopausa, ocorre quando, digamos, o órgão, né, da mulher, o útero, manda mensagens ali dizendo que acabaram os óvulos. Se ainda tem óvulos, a pessoa pode entrar, uma mulher pode entrar no climatério e, enfim, na menopausa ou não?
Primeiro vamos responder a primeira pergunta com relação ao uso dos anticoncepcionais. Olha, o anticoncepcional, o nome já diz, ele produz o hormônio para conceber. Ele não produz, ele bloqueia. Então, se ele bloqueia os hormônios para não ovular, ele vai bloquear para não menstruar. Oi, peraí, como assim? Mas a mulher não menstrua entre uma cartela e outra quando ela faz a pausa? Ela não menstrua, ela sangra. Ela sangra, viu? É um sangramento por reação química. Não é uma menstruação dada a presença ali do ciclo, né? A progesterona se apresenta ali, ele vai formar aquele endométrio, vai preparar o endométrio, deixar ele rechochudo, com as camadas assim mais elevadas, para descamar. Não, ela vai sangrar. O sangramento aí que vai acontecer de forma química. A outra questão que você fez, então, ela quando vai entrando na menopausa, ela não vai, porque nós quando entramos na puberdade, e quando a gente, da puberdade até a gente ter a primeira menstruação, então a gente fica com a sobra aí dos mais de milhões que nós perdemos quando nascemos, né, até chegar na puberdade, a gente fica com a sobra aí de cerca de 400 ovos para dar conta de toda a nossa vida. E se a gente fizer conta, esses 400, média de 400 ovos, é que vão dar conta do período de menacne que a gente vai passar. Então, Sandro, vamos dizer que lá para os 48 anos, ela ainda esteja umas sobras lá, né? Só que preste atenção, essa reserva ovariana, ela tem perdido sua qualidade a depender de como essa mulher, ela tratou esses óvulos. Por que que uma mulher no interior, lá no interiorzinho da roça, ela tem 20 filhos, ela ainda tem gêmeos, né? E depois ela tem mais outro, né? Porque pensa nos óvulos bons, de qualidade boa. Dorme cedo, acorda com o cocoricó do galo. Essa mulher só come coisa da terra. Essa mulher não sabe, não ligava um liquidificador, sabe nem o que é liquidificador, nem comia pizza. Então, esses óvulos eram óvulos de qualidade, com a reserva ovariana boa, sabe? Essas mulheres sofriam muito menos de desordens da menopausa, calor. Ninguém se ouvia falar que a mulher ficava com calor, irritada, sem dormir. Eu dormia a noite toda. E não tinha celular também. Não tinha celular, não tinha radiação na cara dela, melatonina lá em cima, cortisol lá embaixo na hora do sono, sabe? Ainda ia para a roça para trabalhar, ela ia para academia. E a academia dela era ao ar livre, tomando sol, academia cabo de enxada, colocar a anca em cima do jumentinho lá. Eu me referi isso aqui no Nordeste, mas aí no Sul era assim. E nós perdemos. Carregando filho, um de cada lado. Nós fomos no curso do Éden e foi com gosto, viu? Mas assim, pelo motivo lá, e nós resolvemos sair, foi com gosto, nos afastar cada vez mais. A gente precisa aprender a voltar de ré para o Éden. Isso é que eu tenho orientado meus pacientes. Eu falo, nós vamos precisar voltar de ré para o Éden até que Cristo venha e a gente vá para o Éden celestial definitivo eternamente. Mas até lá, a gente precisa dar uma rezinha, viu, gente? Voltar aos costumes anteriores. Mas respondi sua pergunta, aí então a gente vai ter óvulos de qualidade ruim, né? Então, hoje as mulheres estão assim, minha gente, ó, suando para engravidar. Quando chega uma de 35, já é um alerta para a gente. E não existe pior inimigo para aquela mulher que quer engravidar do que a própria idade. Por quê? Porque a reserva ovariana dela, além de ficar comprometida, ela vai comprometendo a saúde também. E essa mulher vai adquirindo problema na tireoide, essa mulher vai sendo depressiva, vai ter que arcar com as demandas do seu trabalho, concorrendo aí com o mercado de trabalho, desenvolver um TCC na sua faculdade, sei lá. Tudo isso colabora para que esse ovário ele seja um ovário triste, com todas essas características que nós estamos citando aqui. E só para concluir aqui, tá? Para finalizar, sobre os sinais e sintomas, para as mulheres sentirem que se identificarem. Aí vem a onda de calor, uma sudorese noturna, é aquele carolão, aquele calor ali, gente, é ruim demais da conta.
tá? É um negócio que esquenta por dentro, não é um calor ambiente. Chama de calor, mas é uma quentura, um negócio, parece um ferro encostando dentro da pele, por dentro da pele É o da famoso mulher. fogacho, né? É o fogacho e ele geralmente vem em onda porque vai e volta. E às vezes ele dá com suor, um calafrio também pode vir, né? E aquele suor, ela tem uma sudorese e chama sudorese noturna porque acomete mais o período da noite. E isso todas as mulheres sentem que entram na menopausa? Todas É um dos primeiros sinais, né? Vem aí a irregularidade menstrual, a vagina começa ali aos 40, 45 anos, ela começa a ter essa perda. Já eu falo uma coisa importante sobre essa perda da proteção e benefício no aparelho genital, como eu havia falado. Eu só queria falar aqui uma coisa sobre a onda de calor. Preste atenção, queridas, por favor. Já tem alguns trabalhos mostrando, tá? O risco que tem que uma mulher demorar a fazer a terapia hormonal e ela passa a ter esses calor, ela tem calor e ela tem um risco mais para osteoporose, a osteoporose chegar mais rápido, antecipar, e também risco dela ter Alzheimer, de ter alguma demência, principalmente Alzheimer, se ela demora a tratar, viu, Melissa? Porque essa onda de calor vai comprometer o sistema termorregulador, são um sistemazinho que tem dentro do cérebro, e aí esse sistema termorregulador, para compensar o calor lá, então vai haver uma vasoconstricção cerebral das artérias, elas vão ficar mais contrictas, elas vão diminuir o diâmetro, então elas vão oferecer menor aporte de oxigênio para os neurônios, e ali ao longo do tempo ela vai demorando, ela vai só ficar abanando no trabalho, se abanando e não cuida, e só fica a menopausa, vive procura ar-condicionado, às vezes não ar-condicionado dá jeito, né, porque é um calor interno. Mas aí o que pode ajudar? Tu pode, eu digo assim, eu respondo já, tu pode ir pro Polo Norte, Polo Sul lá, aprontar os pinguins, tu ainda fica sentindo esse calor. Abraçar os pinguins não vai adiantar nada. Então, aí o que acontece? Precisa ser tratado o quanto antes. E nós vamos oferecer já quais são as diretrizes seguras para fazer esse tratamento e ela possa então recuperar. Gente, é bacana demais. Essa mulher, ela dizia assim, eu estou outra mulher. Outro dia uma escreveu uma cartinha para mim no meu direct, bem de cartinha, porque ela tinha uns 10 centímetros assim de fala. Eu fiquei muito feliz ao ouvir essa mulher dizer assim, minha intimidade, inclusive minha intimidade com meu marido foi resgatada. Que benção. Sabe o que é você ouvir isso? Tá? Ela dizia assim, meu sono tá gostoso, eu tenho um sono bom, eu me relaciono melhor com as pessoas, com meus filhos, é maravilhoso, gente, tá? E quanta coisa boa a gente vai precisar fazer, refazer, e nessa fase, os filhos já foram embora, tá? Então é você e o marido, quando tem um companheiro, e as que não tem, e perde sua autonomia, quem vai ajudá-las? É por isso que eu bato na tecla delas, filha, trate, desinflame-se, cuide bem de sua saúde, porque amanhã, se você tem filho, boas noras, se você tem filhas e uns genros bons, quem sabe eles vão chegar junto. E se não tem, quem vai cuidar? Menos que você esteja preparando aí na poupança direitinho, põe o dinheirinho lá, para você pagar a cuidadora do dia e da noite. Aí outra alternativa, você tem condições para isso. Isso é bom demais. Sabendo, Melissa e Sandro, que você pode fortalecer seu osso hoje para você andar bem sem precisar de andador, né? Aqueles andadores, o andador está se alimentando por sonda, andando de cadeira de roda. Gente, nós podemos tratar disso. É para isso que nós estamos aqui, com esse serviço juntos para te ajudar. É o maior prazer que eu, a Melissa, o Sandro estamos fazendo. É um serviço ligado à eternidade. Isso. É para te ajudar, para você ser restaurado e ter essa capacidade. Mas deixa eu continuar para a gente envelhecer saudável, né? Envelhecer saudável. Esse é o objetivo desse podcast. Muito bem, porque envelhecer, muita gente pode envelhecer. Envelhecer não é problema. Envelhecer
Não é problema, todo mundo vai envelhecer, assim como todo mundo vai morrer um dia, a menos aqueles que vão aguardar a volta de Jesus em vida, aí é outra história. Amém. Mas eu quero a gente saber... não sabe se é a gente, né? Ninguém sabe. Meninas, a solução. Meninas, doutora Raimunda, eu quero saber da janela, da solução. Eu quero saber da solução. Tem solução para esses sintomas malucos, calorentos? Sim. Ó, a depressão, a dificuldade de concentração, essa mulher fica mais fadigada, aumenta pelo no buço, ela fica com bigode, pode olhar. As mulheres entrando na menopausa, elas vão ficando com mais bigode, mais por aqui, ficando fios perdidos aqui no queixo, ficando com bigode. E o humor, como é que fica? Mulher com bigode, ninguém pode? Testosterona ela é um aumento aí, mas por uma via, uma rota errada. Dor de cabeça, labirintite, que é o estresse oxidativo, o coração saculeja, fica palpitando, estufamento abdominal, 30% a 35% dessas mulheres vão ter hipocloridria, elas vão perder a capacidade de produzir ácido clorídrico no estômago, o estômago vai ficando careca. Aí ela vai e bota lá, omeprazol, pantoprazol, tá tudo errado, não é por aí. Dores nas articulações, nós já falamos, agora vem. Antes de falar da janela, eu preciso... são perguntas que elas fazem. A terapia de reposição hormonal melhora a qualidade de vida e expectativa de vida, como eu falei, né? Diminui Alzheimer, osteoporose, sarcopenia. Sarcopenia é a perda da massa muscular. É você ficar flácida. É você saber que se você não pratica nenhum exercício muscular hoje, não adianta só caminhada não, viu? Eu faço caminhada, eu passeio com um cachorrinho todos os dias em volta do quarteirão do meu prédio. Não vale. Você tá andando aí, tá beneficiando mais o cachorrinho do que seus músculos, tá? Então, o que você tem que fazer? A gente caminha com o cachorro aí. A gente caminha com o cachorro por aqui, a gente posta. Você está falando pra gente também. Mas a Melissa, ela costuma pular. Pratica o exercício no músculo. Então, 750 pulos, Melissa? Aí sim, você tem que fazer exercício de impacto, né? Também. Exatamente. Mas aí o que vai acontecer? Esse músculo, ele bem formado, quando você tropeçar numa brita, numa pedra, por efeito da gravidade, se você for sarcopênica ou sarcopênico, você vai cair. E quebrar, Por né? isso que diz, velho cai demais. Quem é? Que velho é esse? Depende, né? É o que não se vai cuidou. melhorar a qualidade... Oi? É o que não se cuidou, né? É o que não se cuidou. Melhorar a cognição. E aí, para cuidar dessa memória, eu vou fazer exercício físico, a musculação, principalmente a panturrilha, tem que ser trabalhada para proteger de Alzheimer. Você tem que trabalhar a sua panturrilha para poder... Todo dia. Menos sábado. Todo dia, fazer exercício, é panturrilha, é braço, para você se proteger. Então, proteger-se também de controlar o diabetes, porque a Alzheimer também pode ser uma consequência da diabetes, que agora é chamada diabetes tipo 3, a vitamina B12 para não ter Alzheimer, porque ele é quem forra a capa do neurônio, e fazer a terapia hormonal. Então vamos lá. Aqui, quando vamos falar sobre a janela, queridos, a janela é o seguinte, como o nome diz, é um limite que você tem, e aí você imagina uma janela e põe o coração no meio. É o seu coração. Uma janela com um coraçãozinho no meio. Então, você ainda está dentro dessa janela de oportunidade para iniciar a terapia hormonal. Quais são os critérios que nós médicos usamos atualmente? São 3. Veja bem, são 2 critérios, mas a gente vai conversar aqui. O prazo para iniciar a terapia de reposição hormonal é até 10 anos da última menstruação. Entendeu? Até 10 anos da última menstruação. Então, você entrou aos 48 anos, dos 48 para 49, vamos dizer que já tem um ano sem menstruar. Então, você entrou na menopausa. Aí, vamos dizer que é aos 49, né? Começou dos 48 aos 49. Você só pode usar hormônio até 59 anos. Se tu me aparece com 59 anos, eu ainda posso. Está dentro da janela de oportunidade. Mas se você iniciou
Aí você iniciou aos 49, né? Entrou na menopausa e só procura 12, 13 anos depois, lamentamos, a porta se fechou. Por E que você deve acontece estar isso? querendo saber por quê, vou explicar já. A outra condição, se você tem 60 anos e já vem usando, continua, não vai ter problema, porque você já vinha usando. E você continua, não é porque chegou aos 60 que para. Mas é contraindicado iniciar a terapia hormonal aos 60 anos. Você pode continuar usando se você já vinha usando, chegou com 60, 61, tem 65, continua usando. Não há necessidade. O meu mastologista disse que era para eu parar com 5 anos. Não sustenta mais essa afirmativa de parar aos 5 anos. Vai parar por outros motivos. Não porque tem que parar. Parou, é quando ela está mais precisando e não existe fundamento nenhum e que baseie para que ela pare. Porque não, ele não provoca câncer. E o câncer de mama, que é o temido do uso das usuárias de terapia de reposição hormonal, para aquelas que temem, não é por conta do hormônio que usa. É muito mais comum encontrar uma mulher que passou por alguma agressão emocional traumática, aí um traumatismo emocional, uma separação litigiosa muito ruim. Nenhuma separação é boa, ninguém sai assim, tchau meu bem, nos separamos. Ninguém sai assim da separação. Dizem que é como um luto, né? É como um luto, né? Então, que baque foi que essa mulher passou, como foi que ela tratou desse assunto, um luto mesmo por morte, uma perda querida, seja o que for. Se isso não foi bem trabalhado, já tem bastantes trabalhos científicos, bem desenhados, mostrando. Isso já teve trabalho, começou lá pelos Estados Unidos, o sul do país já fez há muito tempo atrás, mostrando que essas mulheres, 60%, 61% por aí, ou mais por cento dessas mulheres, 63%, assim o trabalho mostra, teriam passado por situações críticas emocionais, raiva, medo, vergonha, foi trocada por outra mulher, separação dessa magnitude, uma perda querida intensa, como eu falei, elas sim são candidatas a ter câncer de mama. Ainda mais mulheres são inflamadas, obesas, que é um índice maior de câncer de mama em mulheres obesas, são mulheres que têm muitas citocinas inflamatórias dentro das suas células, são inflamadonas, são inchadonas, acorda com a pálpebra inchada, os dedos da mão de tardezinha, a aliança já quase não sai do dedo, e ali o tornozelo inchado, são inchadonas, menstruam de forma bagunçada. Essas sim são candidatas a terem câncer de mama, porque elas teriam tido predominância estrogênica. Então, por quê? Vamos responder por que essas mulheres não podem usar mais. Lembra quando eu falei que um dos benefícios que o estrogênio faz é deixar a artéria coronariana, ela preserva a plasticidade, a elasticidade. O que acontece quando ela chega tarde? O estrogênio, ela já tem essa placa nesse vaso, e quando ela entra com o estrogênio, ela entra tardiamente, e aí ela já vai encontrar uma placa. Por que ela formou placa? Ela formou placa porque a artéria não permitiu fazer o fluxo de sangue adequado e acumulou sujeira naquela placa. Aí lá vem o estrogênio, né? Ela está com a placa lá. Chega o estrogênio, o que é que esse estrogênio vai fazer? Esse estrogênio vai atuar ali no vaso, formando colágeno ali. O que é que vai fazer? Essa placa vai se soltar de lá como um reboco solta da parede. Aí o que é que vai acontecer com essa placa? Ela vai ser empurrada mais adiante, e por conta de um aumento do risco da trombogenicidade, ela vai piorar os eventos cardiovasculares, ela pode infartar. Olha que coisa, né? Por isso que a gente pede para que essa mulher não perca a janela de oportunidade. Tá? Então ela começou a sentir os calorões, não fica esperando. Eu não sinto nada, então não vou usar hormônio. Tá, e tua plaquinha, tu foi lá ver como é que tá, não tá sentindo nada. Porque ela fica usando ali, quem sabe,
ela usando aqueles fitoterápicos, né, que são bons para amenizar, ela usa amora miura, ela está usando semicifuga rancemosa, ela está usando algum tipo de soja. Bom, o que é que eu tenho que fazer para essa mulher? Se chega uma mulher com 59 anos de idade para mim, e eu sei que essa mulher tem risco de doença cardiovascular, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir uma ultrassonografia das carótidas. E aí eu vou avaliar junto com o colega, o cardiologista, para ver se ela tem alguma formação de placa, a percentagem dessa formação, e ele vai me autorizar, mesmo com alguma formação ali, seja como for, mínimo que for, e a gente vai ficar de olho nessa mulher, para que essa placa dela não evolua, tá? Então a gente vai trabalhar conjunto com esse cardiologista, com o mastologista, para poder essa mulher ela ter uma qualidade de vida preservada enquanto envelhece, tá? Mas eu quero aqui, sabe, Melissa, falar aqui de umas coisas aqui que umas mulheres perguntam. Para quem é indicada a terapia de reposição hormonal? Para todas as mulheres, tirando as contraindicadas. Então uma das contraindicadas eu já sei. Quem já está com câncer é uma que não pode usar, isso? Quem tem câncer de mama, contraindicação absoluta. Certo. Não importa quanto tempo e nem o tipo de câncer. É contraindicação absoluta. Mesmo sendo terapia hormonal bioidêntica, que é aquela cuja estrutura molecular é idêntica à nossa. Mulheres portadoras de câncer de endométrio, que é a parte interna do útero, né? Já que o estrogênio ali é receptor, tem receptor ali, vai aumentar e nutrir. Terceiro, quem já infartou, está contraindicado também. Quem já teve derrame, AVC, evento vascular, tá vendo que é tudo no vaso? Menina, como a gente precisa cuidar das nossas artérias. Eu gosto muito de orientar para homens e mulheres desenvolverem o hábito de comer, de tomarem suco de beterraba. Desde as crianças, desenvolve no paladar da criança, do jovem, do adulto, dos homens que tem uma proteção, viu, Sandro? Tem uma proteção contra aí os eventos das disfunções eréteis. Sim. Por quê? Porque a beterraba, Papai do Céu colocou na beterraba o estimulador do óxido nítrico. É riquíssimo em óxido nítrico e vai dilatar os vasos. Vai permitir uma vascularização boa. Isso é bom é bom até para os meus olhos, então, essa questão da beterraba. Porque eu indico para os homens. Isso, circulação da minha retina é fundamental também. E tem outras funções, como você está falando, né? É importante isso. Doutora Raimunda, a beterraba ela é considerada um super alimento, né? É um super. Boa. E assim, eu oriento. Um parênteses aqui, uma das receitas que a gente divulga, né? No nosso canal e tudo, tem... eu acho que das receitas que tem mais visualizações é o suco de beterraba que eu ensino a fazer com laranja e limão também. Então, assim, é um dos mais acessados vídeos de alimentação saudável que eu compartilho. É o suco de beterraba. E é uma delícia, aliás. É uma delícia. Eu faço sempre, eu uso e eu ensino colocar beterraba, maçã eu gosto de colocar também junto, né? E a maçã, e boto lasquinhas de gengibre, tá? Para passar ali no liquidificador. Não coloco ainda a folha de couve, porque particularmente eu não coo. Eu não coo, tá? Já depois que eu liquidifiquei, é que eu espremo limão. Eu não espremo limão junto. E ainda coloco melancia como a base do líquido. Posso botar ali um pouquinho de água com semente e tudo. E não coo, não. Agora eu processo bem. É fantástico aquilo ali, gente. Uma delícia. Só quem conhece. Essa sua receita eu ainda vou testar, hein? Essa sua receita aí, gostei, vou testar. Bem com simples, 3 vezes por semana. É desenvolver hábito. É um excelente... Ele vai começar a fazer com que a pessoa passe a usar cada vez menos o seu antihipertensivo. Ele dilata os vasos, por isso você não vai precisar tanto usar. E tá lá no cardiologista rodando de um antihipertensivo para outro. Entendeu? Então, assim, é uma bênção. É maravilhoso.
A outra contraindicação, como eu ia falando das contraindicações da terapia de reposição hormonal, quando a mãe ou a irmã são portadores de câncer de mama, mas aí tem que fazer o teste genético. Não é porque sua mãe teve câncer de mama, sua irmã, tia, ser avó. No caso de mãe e irmã, tem que fazer o teste genético, que é o BRCA1 e o BRCA2. Nestes casos, aí, se não tem mutação genética, tem que fazer. Mas se tem mutação genética e foi positivo, não pode fazer a terapia hormonal, tá? Então, é só para que a gente tenha essa formação aí para poder ajudar. E eu gostaria de orientar aqui as mulheres com relação o que é que elas estão esperando aí do que eu falei antes sobre o aparelho geniturinário. Eu amo ouvir quando as pacientes dizem, quando eu vou me despedir delas na porta, ela vem falando para mim, a gente continua conversando. Ah, doutora, meu marido mandou agradecer. Parece que elas combinaram. Tem um grupo só, porque é a mesma frase. Meu marido mandou agradecer com relação a melhora e a transformação com relação à performance sexual. Deixa eu falar uma coisa para você, meu bem, presta atenção. Você está ali por 40, 45 anos, tá? Já tem passado disso, quem sabe. Você ri, espirra, pula um degrau, uma calçada, você dá gargalhada, você tosse, arrasta o móvel, perde xixi. Entra no elevador, quando aperta para o elevador subir, perde xixi. E agora, o que está acontecendo? E daí a pouco, mais lá na frente, você precisa usar absorvente ou forrinhos. Vai passar final de semana com as migas e sabe que vai rir e você já sai preparada. O que é que está acontecendo? Você começa a perceber que está acordando à noite mais vezes para fazer xixi, para ir ao banheiro. Sinal clínico evidente de que está tendo secura vaginal, uretral e na bexiga, na vesícula urinária, a bexiga. Isso aí precisa urgente ser tratado. Por quê? Quanto mais tempo você passa para tratar, mais possibilidade tem de você precisar usar forrinhos. E é muito desagradável. Você passa, talvez, a se acostumar que está vazando, não percebe que os outros estão percebendo. Não é à toa que eu, como ginecologista, tenho ouvido coisas do tipo, olha um exemplo, doutora, lhe procurei porque meu filho chegou perto de mim e disse, mãe, vou levar a senhora ao médico. Por quê? Porque a senhora agora está cheirando a xixi. E se acostumam com aquele forrinho. Então, assim, o que acontece? Você quer envelhecer cheirando a xixi, com o cheirinho, tá todo bonitinho, sabonetinho, limpou o creme, mas aí com cheirinho de xixi. Diga, Melissa. Esse tratamento pode ser feito com fisioterapia pélvica, por exemplo? A fisioterapia pode ajudar porque vai fortalecer a musculatura ali perianal, o perinho. E a relação toda ali, com relação à trancha, tudo ali. Mas não é só isso. Eu vou precisar colocar logo nessas mulheres o quanto antes o creme vaginal à base de hormônio. O que é um dos melhores que a gente conhece no Brasil é o Promestrieno, que é o genérico, muito embora eu não gosto do genérico. Meninas, presta atenção, eu não posso falar aqui nos nomes, os nomes de prateleira, né, das farmácias. Mas o que tiver o nome Promestrieno como genérico, eu não gosto do genérico em si. Não faz tão bem o efeito quando é o genérico. Mas aí vocês vão chegar na farmácia e procurar. Eu quero Promestrieno, mas não, eu quero com o nome fantasia. Então você vai usar 3 vezes na semana, segunda, quartas e sextas-feiras. Não precisa encher o tubo todo. Ele trava, tem uma chave de segurança que trava em 2 dedinhos. Você vai introduzir, mas você vai deixar ali um pouquinho por fora. Você vai espalhar um pouquinho por fora. Pequenos lábios. E na uretra, sabia que nós temos 3 orifícios? O anal, o orifício anal
nós temos o orifício vaginal e temos outro mais pequenininho lá em cima, que é o fazedor de xixi, que é o da uretra, e que precisa ser trabalhado. Nós, quando vamos fazer o preventivo, olhar essa parede, o introito vaginal de uma mulher de idade, uma idosa, a gente vê a carúncula uretral. O que é isso? A parte da mucosa de dentro vai para fora, fica aquele negócio vermelho para fora, irrita, queima. Por isso que ela se queixa muito de queimou. As velhinhas sentem muito, é um queimou, é uma ardência, é um negócio que arde, porque não tratou previamente. Então, quanto antes, melhor. Ele vem com 20 tubos, e aí você vai levar 1 mês e meio para terminar. Ué, vou ficar 1 mês e meio sem ter relações? Não. Já que você vai usar segunda, quarta e sextas-feiras, os números pares, você vai ter relação na terça, quinta e final de semana. Tá bom demais, não tá? E se o maridão pedir no dia de usar a pomada, que é a quarta, aí você vai obedecer. Nesse caso, claro que quem vai ganhar é o marido. A pomada se resolve lá nos outros dias. E tá tudo bem, tá? Se você tá ouvindo isso e já tem seus 50 e tantos anos e nunca usou uma pomada dessa e tem vida sexual ativa, eu peço ativa ruim, viu? Eu tenho certeza que tu tá sofrendo. Então, você vai primeiro usar, tá mesmo, é um horror. E aí os encontros sexuais, Sandro e Melissa, vão ficando afastados. Vai evitando, sabe? Né? Vai evitando, e cada vez mais vai ter menos interesse. Aí você pega o maridão que está muito estressado, sabe lá por quê, e o que acontece? Ele vai ficando com menos vontade de ter sexo. E a mulher, ela vai tendo menos vontade por essas razões e porque ela vai perdendo a admiração pelo marido, que é um problema hormonal, que ela tenha diminuição de encontros sexuais, mas o problema é mais neurocomportamental. É mais porque ela vai perdendo a admiração por ele. Esse desejo famoso, né? O desejo por sexo vai diminuindo. O desejo por sexo, a estima dela vai ficando ruim. Porque quando você repõe hormônio, você se acha linda. Gente, você vai desinflamando, melhorando a tireoide, vai botando o ferro que você perdeu a vida toda sangrando muito. Aí a tireoide recebeu ferro. Aí você olha assim, o cabelo começa a encher os capuchinhos, ó, começando a aparecer os cabelinhos aqui que perdeu, os cabelinhos vai ficando arrumadinho. Você vai notando a silhueta tá diferente, vai ficando com músculozinho. É bom demais. Tá? Então vale a pena fazer esse tratamento previamente, desinflamar primeiro, que é a proposta, né? E é isso aí. Essa reposição hormonal, então, é feita por pomada que você recomenda. Sim, é essa pomada que você falou. Que nós chamamos de uso tópico. É pomada, né? Tem que introduzir lá e tudo, fazer aquilo que eu falei antes ali, mas concomitante, simultâneo ao uso da pomada, você já vai usar a terapia hormonal bioidêntica, que é a que nós vamos aqui, acho que finalizar conversando sobre a terapia. Posso falar mais uma coisinha, voltando ali ainda sobre o desejo sexual e essa questão da performance, né? Em função dessa questão de ressecamento, coisa assim, um lubrificante que a mulher vá lá na farmácia e compre, não ajuda também na relação sexual? Ajuda a deslizar. Só desliza, né? Ele desliza, que é uma beleza. Tem uma questão, não vai tratar, porque o produto que tem ali, ele vai hidratar, ele vai lubrificar. Na verdade, às vezes nem hidrata, né? Se estamos falando do famoso KY-gel, não tem problema a gente falar aqui. Mas vai ter o hidrafeme, relactogel, que eu posso citar o nome deles 3 aí, que eles vão ajudar a hidratar, que nós usamos até nas mulheres que têm medo de usar porque tem câncer de mama, porque tiveram ou vão ter, tem medo de ter. E sabemos que a absorção, esqueci de falar, desse promestrina é menos de 1%. Lembrando que saiu um trabalho científico agora, um colega mastologista mandou para mim, isso tem mais ou menos uns 8 dias, mostrando que isso aí já não é mais para ter problema, que não vai, os trabalhos científicos mostram que usando ou não usando não vai ter problema com relação às mulheres que usaram ou não usaram, não vai acrescentar o risco de câncer de mama. E não só é o promestrieno, nós temos também o estradiol,
Tá na forma de comprimidinhos agarrado na ponta do aplicador. Ele é bioidêntico, viu? Tem também o estradiol, promestreno e tal. Mas respondendo aqui a sua pergunta, então o KYGel ele só faz lubrificar, ele não tem a capacidade de regenerar as células, de fazer com que essas células se reproduzam, aumentem, inclusive ela não vai penetrar dentro da célula, modificando ali, rejuvenescendo aquela célula. Quando nós vamos fazer o preventivo dessa mulher, antes, quando colocávamos o iodo, esse colo dela era pálido, havia pouca captação de iodo, mostrando um colo e uma vagina e paredes vaginais envelhecidas, pálidas. Quando a gente vai fazer o preventivo dela, depois que usa esses cremes, nós olhamos, vamos lá que ela já está no 3º tubo, né? Porque a gente pede para fazer o intervalo de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, usando um novo tubo, de forma que ela vai usar uns 3 a 4 ao ano, não é só um não, viu? E aí a gente observa esse colo bonito, esse colo lubrificado, rosa, um rosa bonita, assim, bem rosadinho, uma vagina bastante receptiva. Eu diria, bastante receptiva, tá? Uma vagina feliz, que está ali, ó, protegida de infecção urinária, protegida ali de dolorimento, de arranhamento, de tudo mais. De fissuras durante as fricções do sexo, tá? Então, aí esses produtos que você citou, só lubrifica. É só na parte externa, né? Não é nem tipo de tratamento. Uhum. E sobre a terapia de reposto hormonal propriamente dita, que é a que nós preconizamos, que eu vinha falando o tempo todo, ela é constituída de estrogênio e progesterona, tá? O estrogênio nós não manipulamos em comprimido para não ter passagem hepática, para não complicar o fígado, não adianta, a gente não quer que passe pelo fígado, e aí a gente manipula ele em gel, tá? Ou manipula em gel, já acha pronto nas farmácias na forma alcoólica, né? Que você vai encontrar, mas é bioidêntico, ou na forma de sachê, ou na forma de pump, que a gente já manda apertar e tem aquela dosezinha lá adequada e tudo mais. E a progesterona sempre a gente agora orienta para usar na forma de comprimido e não em gel, porque em gel não vai oferecer proteção para o endométrio se essa mulher tiver útero. Aí, veja bem, antigamente, Melissa, não precisava fazer progesterona para as mulheres que não tinham útero, porque a intenção da progesterona era proteger o útero de câncer de endométrio, já que lá na predominância estrogênica que eu expliquei, o estrogênio ele é antiproliferativo. Ele desfaz o efeito ruim do estrogênio quando prolifera demais. Então, para que eu vou usar a progesterona se eu não tenho útero? Só que com o avanço dos estudos, mostrou o grande benefício que a progesterona faz para o relaxamento e a insônia, que é o que trata a insônia. Essa mulher fica tão meiga, ela fica tão dócil, tão relaxada. Por isso que elas dizem, meu marido mandou agradecer. Doutora Raimunda, eu sou outra mulher. Eu estou assim tranquila no meu trabalho, eu dou oportunidade das pessoas falarem, eu dou oportunidade das pessoas darem opinião, que eu não fazia isso antes. Eu fico ouvindo isso demais. Porque a progesterona, e ela tem que passar pelo intestino para que ela encontre lá com as bactérias e favoreçam a ida dessa progesterona até o cérebro, que tem uma ação gabaminérgica, é a ação de relaxar essa mulher, de fazer ela ficar tranquilinha e mansa, tá? E sempre tem que usar os dois, nem baião de dois, feijão com arroz. Acabou um, tá acabando, já manda correr e fazer o outro. Tem que usar o estrogênio sempre de manhã e a progesterona sempre à noite. Eu vejo alguns colegas ainda misturando, mandando, quando eu vejo pegando paciente nas consultas que eu faço, em vários lugares do país, ainda estão usando assim, bota tudo junto de noite, como se pegasse uma sopa, bota progesterona, testosterona, ainda bota o estradiol, bota como se fosse fazendo uma sopa, bota e usa de noite. Não é assim. Estrogênio de manhã, progesterona à noite e a testosterona de manhã.
quando nós fazemos isoladamente o uso da testosterona para fortalecer, melhorar o desejo, a libido, fortalecer a musculatura, né, a memória dela, e tem seus benefícios que nós já conhecemos com a terapia, com a testosterona, né? Então é isso, e a gente vê quanto benefício, e aí eu pergunto para você, minha linda, para a gente ir finalizando, de que forma você vem deixando de cuidar de si mesma? Como não é, Melissa? Como é que essas mulheres vêm deixando de cuidar de si mesma, né? Vai passando o tempo, eu não tenho tempo, e ter cuidado, porque quanto mais tempo você passa para se cuidar, mais complicação você vai ter na sua velhice. Tá? Vai ter de todos os lados, doenças degenerativas, as doenças crônicas, hipertensivas, uma diabetes, sabe lá o quê. Tá? E lidar com isso lá na frente é pior. Você não faz exercício suficiente, deixa de se alimentar bem, come com exagero, quer comer tudo que lá no seu trabalho tem um cantinho do lanche. Cuidado, vocês que são professores, coordenadoras, que são gerentes de banco, policiais, você que é mulher dona de casa, mas você que trabalha fora, vai ter aquele cantinho do lanche. Quando a gente passa pelo corredor... Quase você falou certo, né? O cantinho do lixo, né? Porque às vezes... Do lixo, do lanche lixo. Exatamente. Cuidado com o que come no lanche. É incrível. Mas o cheiro é patognomônico, ele é específico. É o cheiro de margarina com pão, cheiro de presunto, sobra aquele cheiro de café que você sabe que tem muito açúcar, ou um suco com muito suco. Ou aquele fritozinho, assim, uma coisa fritinha também, né? Aquele cheiro de gordura. Uhum. Eu já falei, gente, por que vocês não combinam assim? Hoje você traz as bananas, amanhã você traz a maçã, você traz o abacaxi, cada uma leva uma fruta, pica e faz um delicioso fruta. Aí. Muito bom. Não é? Sim. Que lanche maravilhoso. Vai ficar só nisso? Não. Faz cuscuz, olha, tu traz o cuscuz, o outro traz o cuscuzeiro, que toda repartição vai ter um fogarelzinho. Gente, a gente tem como se escapar bem. O negócio é porque a gente tem essa cultura ruim, nociva de comer essas coisas. Uhum, as guloseimas, né? As famosas as guloseimas, né? Uhum. E se importe com sua aparência física, meu bem. Envelhecer é bom. É bom. É bom. Envelhecer doente aqui não presta. Verdade. E morrer cedo, pior ainda. Os filhos que o digam. Uhum. Os filhos que o digam. No processo de formação de caráter, no processo ainda de conhecer seus futuros cônjuges, perde a mãe, né? Perde um suporte, quando poderia ter sido evitado, não é? Sim. Melissa e Sandra, poderia ser evitado. Morrer, todo mundo vai morrer um dia, mas se eu perguntar assim, quem quer morrer com Alzheimer? Misericórdia. Quem quer morrer com tubo de quimioterapia no braço? Está repreendido. Exatamente. Quem quer morrer numa cadeira de roda, Deus me livre, não vai acontecer comigo. Com Dona Joaquina da Rua 48, minha filha. Mas e quando a gente ela pergunta assim... Ela também pensava assim sobre você, viu? Ah, é? Olha só, doutora, então, de repente, assim, desculpa, a gente perguntar para as pessoas assim, para você ter saúde e tal, você tem que largar a cenoura. A pessoa fala assim, com certeza. Fácil. Tem que largar ali a maçã. Não, com certeza. Olha, não pode mais usar, sei lá, rúcula. Chuchu. Tranquilo, nunca mais eu uso isso. É. Agora, se você falar, não, você precisa largar aí o chocolate. Não, queijo, de jeito nenhum, né? O açúcar, viciou. Doutora Raimunda, então, olha... Realmente, essa semana mesmo vimos ali uma matéria onde o jornalista passava e chegava para as crianças, o que é isso? Trazendo uma mão, né? Ah, não, a criança, isso aqui é um abacate. Tipo assim, isso aqui, uma cenoura. Não, isso aqui, não sei o que é isso. Tipo, não tem em casa, não cresceu sentindo o aroma, a textura, o sabor, né, dessas coisas. Então, vai chegar na fase adulta... olha, esse negócio da facilidade, da praticidade que muitas mães desenvolveram, porque não tem tempo, tem que sair correndo. Então, que tal? Só o achocolatado que eu mexo ali e passo e enfio ali dentro da lancheira do menino
Gente, essa praticidade aí, tu vai ver lá na frente, a conta vem. Vai ser péssimo, vai ser uma praticidade, sabe o que é? Vai ter que lidar com o filho com doença autoimune. Sabe o que é lidar com o filho que vai para a UTI, que vai, depois você vai ter que ver uma doença crônica. Que praticidade foi essa? Então é melhor você educar mesmo, mudar o paladar de todo mundo dentro de casa. E olha bem, não é fácil. Mas olha, a melhor medida que eu dou aqui, o melhor conselho, se você ouviu de tudo que eu disse aqui, guarde bem e guarde esse conselho. Eu só vejo funcionar as mudanças quando você empurra o carrinho de supermercado. Não vem com esse negócio, eu usava 4 quilos de açúcar, agora eu vou comprar só 1. Tem que desmamar, né, doutora? Porque assim, né, a gente vai usando aos pouquinhos. Como assim aos pouquinhos? Vou desmamar um veneno. Então, em vez de ser essa quantidade, você bota só... Não se desmama o que não se... Não. A gente vai ver isso, o desmame em psicotrópico, em remédios para depressão, uma pessoa que está com um grau elevado de usuário de droga. Por quê? Porque já impregnou o sistema nervoso central de tal forma que você retirar abruptamente é que nem capotar um carro que vai frear 170 km por hora. Mas no comida não tem esse negócio, não. Parou, chega no carro de supermercado, já a hora, Jesus, não me deixa passar ali naquela ala ali, sabe, dos queijos, e passa direto. O cão vai tentar, desculpa aqui a expressão, gosto de brincar também, mas dá uma tentação tão grande. É só para lasanha do final de semana. Hein, doutora Raimunda, aquela ala ali dos congelados, hein? Ui, que tentação, né? Tudo prático, só colocar no micro-ondas, só esquentar no forninho, só, né? Tem tanta coisa para fazer. Tem muita coisa, a gente estava esse dia no mercado e daí a gente conheceu ali uma pessoa amiga ali e a Melissa foi conversar com ela e conversa vem, conversa vai, daqui a pouco o carrinho dela sumiu. Eu falei, olha, eu vou te levar num lugar que a gente encontrou um arroz preto maravilhoso, com muita proteína. E não tá num preço muito ruim, não. Vem cá. A gente foi mostrar, quando a gente chegou no arroz, estava o carrinho dela estacionado na frente. Eu achei providência de Deus. Daí eu falei para ela, pega aqui meio quilo. Ela foi conversando com a gente, eu pega mais meio. Daqui a pouco eu coloquei, eu acho que uns 3 ou 4 quilos de arroz preto no carrinho dela. Ou mais. Eu acho que é uma ação boa de mercado, você não acha? Foi a servição, gente. Foi um serviço. Você vê como só em conversar aqui, eu tenho absoluta certeza que esse serviço que nós estamos entregando aqui, na forma de conhecimento, isso aqui é edificante. Quantas vidas, eu creio que quantas vidas vão ser salvas dentro dos lares, famílias. Quantas, acho que eu falei da outra vez, mães, disse, doutora Raimunda, consegui tirar filho meu de dentro do quarto só porque para dentro do quarto eu coloquei outro tipo de alimento. Esse menino está hoje fazendo academia, passou no vestibular aqui na Universidade Estadual do Pernambuco, fazendo, sabe, eu tô feliz, meu filho reviveu só porque eu mudei a comida em casa. É inflamador mesmo, a gente é gostoso, tinha que ser, porque eu duvido que a indústria alimentícia iria mexer com Jiló. Nós vamos mexer na genética do Jiló. Não mexeu no Jiló, mexeu foi na genética do trigo, porque trigo é o que é, né? Exatamente. A versatilidade, mexeu foi mexeu no leite, o açúcar sempre foi um bandidinho, nunca foi, sempre foi. Ele sempre foi um vilão, sempre foi vilão. Um problema. Sempre foi um vilão. Nunca deveríamos experimentar açúcar, infelizmente. Portanto, meu bem, para morrer uma boa velhice, você tem que caprichar antes. Ninguém aprende a nadar enquanto está se afogando, viu? Eu digo sempre isso. Não espera se afogar, não, agora não, mas lá na frente. Aí quando tu estiver afogando, ei, como é que dá a primeira baixada e afogando? Não tem mais jeito, que ele vai se afogar. Verdade. Boa comparação. Não aprendeu antes a nadar, você não aprendeu e não viveu antes o controle da saúde, não viveu. Então é isso. Então, mulheres, é isso aí, doutora Raimunda. Queremos agradecer muito, mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast, sempre muito inspirada,
para colocar assim de maneira muito fácil e didática aquilo que é tão, às vezes, complexo, né, para a gente entender, porque nosso corpo é complexo, são tantas coisas interligadas, né, mas acima de tudo, Deus nos criou com o propósito de sermos saudáveis e felizes aqui nesse mundo. Então, muito obrigada mais uma vez. Deixa suas palavrinhas finais para aquelas que já passaram dos 45 e agora o que elas precisam fazer. Resumidamente, mais um recadinho final. Eu diria que vocês têm, cada um de nós, né, Melissa e Sandro, nós temos uma missão. Não viemos por acaso, não fomos produto de um aborto. Então, que tal aproveitar esse bem, esse dom da vida que Deus te deu e honrar, tá? Então, o nosso corpo está escrito que é uma casa, é o templo. De quem? Do Espírito Santo para abrigar. Então, que tal a gente honrar tratando bem para que a gente hospede o Espírito Santo com dignidade e com honra. Faça a sua parte, você vai fazer a sua parte e vai somar ao esforço divino, o seu esforço, desculpa, com a parte de Deus. E você vai poder usufruir dessa saúde e vai trazer benefício tanto para você quanto para aqueles que você ama. E isso tem, de certa forma, um benefício eterno. Isso é salvífico também. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Deus opere com grande poder e opere com milagre através da sua atitude de mudança. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado, Sandro, e muito obrigado, Melissa. Um prazer demais poder estar aqui com vocês. Igualmente. Que Deus os abençoe. Palavras benditas e sábias. E fica por aqui o nosso podcast. Você pode seguir nossas redes sociais, especialmente a doutora Raimunda, no Instagram, DRA Rai Guedes, tudo junto. Você acessa ali os conteúdos que ela tem disponibilizado também. E nesse telefone que a gente coloca aqui na tela, você pode conversar com ela para agendar uma consulta online, quem sabe, ser atendida por essa pessoa tão especial e que se prepara cada dia, né, para te atender de forma integral. Que Deus te abençoe grandemente. Então, até o nosso próximo podcast Juntos na Saúde. Tchau, tchau.